E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com os meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio, para bem servir a nação brasileira. Neste país tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação. Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Com um desempenho surpreendente em praticamente todo o país, o presidente Jair Bolsonaro obteve mais de 43,2% dos votos e vai disputar o segundo turno contra Lula, que levou 48,4% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial. A disputa deste domingo reafirmou a força do bolsonarismo na política nacional. O PL, partido do presidente, tornou-se a maior bancada no Congresso. E nas disputas aos governos estaduais, os candidatos do presidente tiveram um desempenho importante, como a vitória em primeiro turno de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, o primeiro lugar no Rio Grande do Sul de Onyx Lorenzoni, que disputará a etapa final com o ex-governador Eduardo Leite, e principalmente a liderança folgada de Tarcísio de Freitas contra Fernando Haddad em São Paulo. Olha, agora nós vamos sentar, nós vamos conversar bastante, vamos buscar os prefeitos, porque a gente tem que trazer para eles a garantia de que nenhum projeto vai ser descontinuado. No Ao Ponto Especial de Eleições desta segunda-feira, o editor executivo Paulo Celso Pereira e o editor de política Tiago Prado analisam os principais fatos desse primeiro turno e projetam os desafios das campanhas e também os caminhos que devem ser trilhados ao longo das próximas 4 semanas por Simone Tebet e Ciro Gomes. Fique com a gente. Tiago Prado e Paulo Celso Pereira, o bolsonarismo sai mais forte desse primeiro turno do que se imaginava? Começando por você, PC. A grande notícia desse domingo, né, é primeiro a enorme vitória que o bolsonarismo teve pelo país. É muito impressionante, os resultados de Senado são muito impressionantes. O Bolsonaro elegeu 14 candidatos dos 27, o Lula elegeu 8. O resultado dele, antes de mais nada, né? O Bolsonaro chega ao segundo turno com 42% dos votos, entre 6 e 7 pontos a mais do que as pesquisas apontavam. O Lula fica próximo ali do que as pesquisas diziam, as pesquisas davam 50, 51, ele tem 48,5%, então o Lula fica próximo. A grande surpresa mesmo é esse tamanho do Bolsonaro e do bolsonarismo. Acho que, além do Senado, que chama muita atenção, São Paulo, o Tarcísio chega ao segundo turno muito bem, muito à frente do Haddad. É uma eleição que realmente hoje conjecturar uma vitória do Haddad é difícil. O Tarcísio tem 42% dos votos, o Haddad teve 36%, e o voto do Rodrigo Garcia, o eleitor tucano, acho que é mais natural que vá para o Tarcísio. É interessante que o bolsonarismo, ele de fato sepulta as surpresas que a gente tinha até esse momento no desempenho do Lula, né? A gente ficava surpreso, a gente falou disso aqui algumas vezes. Surpreendente o desempenho do Lula em São Paulo. Não é surpreendente, porque esse desempenho não existia concretamente. O Bolsonaro venceu em São Paulo. É surpreendente o desempenho do Lula no sul do país, onde o Bolsonaro tinha ido muito bem em 18. Não é surpreendente. O Bolsonaro é muito mais forte que o Lula no sul do país. Então, o que eu acho é que a gente chega num segundo turno competitivo, um segundo turno que, embora o Lula esteja a 1,5 ponto de vencer, né? Isso parte da premissa que esses votos vão se repetir no segundo turno, que não é necessariamente uma verdade, e que o Bolsonaro chega com mais cara de vencedor do que o Lula, apesar do Lula ter tido 6 milhões de votos a mais que ele nesse primeiro turno.
E, além disso, acho que é muito importante a força de palanques regionais que o Bolsonaro garantiu para o seu segundo turno. O governador Romeu Zema de Minas vai apoiá-lo. Isso, o Romeu Zema deixou claro desde o primeiro turno que num segundo turno o apoiaria. O governador Cláudio Castro, eleito no Rio com 58% dos votos, é do partido do Bolsonaro. O Tarcísio, que lidera em São Paulo, é do partido Bolsonaro. Onyx lidera no Rio Grande do Sul, é do Bolsonaro. Então a gente vai ver isso em muitos lugares do Brasil. Acho que realmente o registro desse primeiro turno é a força do bolsonarismo. Thiago Prado, embora percentualmente a diferença seja pequena, quando a gente olha numericamente, a diferença do Lula, primeiro lugar, para o Bolsonaro é de 6 milhões de votos. Como que o Bolsonaro pode tentar tirar essa diferença e reverter o favoritismo do Lula no segundo turno? Bom, primeiro que assim, por mais que o Bolsonaro tenha surpreendido essa noite, acho que isso é inequívoco, e acho que principalmente no sudeste do país. Então o Lula venceu no Nordeste e no Norte, o Bolsonaro venceu no Sul e no Centro-Oeste, eram os resultados esperados. O que a gente teve foi um Sudeste completamente ali diferente do que as pesquisas estavam mostrando, né? Então o Bolsonaro venceu o Lula no Rio de Janeiro, o Bolsonaro venceu o Lula em São Paulo, e em Minas Gerais a diferença do Lula venceu, mas a diferença não foi a diferença que a gente esperava ali nas pesquisas, né? Dito isso, já que o Paulo Celso pontuou bem ali a questão do bolsonarismo surpreendendo nessa noite, a gente precisa pontuar que o Lula segue numericamente em primeiro lugar no primeiro turno. E aí vale lembrar, desde 89, o Brasil nunca teve uma eleição em que o segundo colocado no primeiro turno virou, né? Não costuma ser comum isso acontecer em disputas estaduais também, tá? Então, a gente tem uma eleição ali parecida com a eleição de 2006, tem um acirramento até maior. Aquela eleição, vale lembrar ali, trazendo os números aqui, o Lula fechou o primeiro turno com 48,61% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, né, hoje vice do Lula, teve 41,64% dos votos válidos, Heloísa Helena 6,85% e Cristóvão Buarque 2,64%. Na verdade foi uma eleição interessante porque assim que abriu a urna também, naquela época, pareceu ali que o Alckmin não teria esse desempenho, ele chegou perto, mas foi um segundo turno em que o Alckmin teve até menos votos do que ele teve no primeiro turno, que é um fenômeno que eu nem imagino com relação ao Bolsonaro. Mas eu quero mostrar o quão difícil ainda é a tarefa do Bolsonaro. É claro que a notícia de hoje, a surpresa de hoje, o lead de hoje, nosso jargão jornalístico, é o Bolsonaro surpreendendo, assim. Mas o Lula ainda tem aqui, e a gente vai falar, obviamente, sobre Ciro Gomes, Simone Tebet. Acho que essa noite ali, o Ciro Gomes de um jeito mais enigmático, vamos ver aí na segunda-feira o que vai fazer, Simone Tebet também. Mas a gente espera, né, da Simone um apoio, do Ciro a estrutura do PDT fazendo. O Ciro aí tem uma possibilidade aí talvez de reaproximação com um espectro político que ele se afastou e tal, mas ainda continua sendo, na minha opinião, porque eu acho que a grande pergunta que se tem muitas vezes é segundo turno é uma outra eleição? E muitas vezes não é. Muitas vezes o segundo turno, na verdade, como eu mostrei aqui em eleições presidenciais, isso nunca aconteceu desde a redemocratização, a virada do segundo colocado, né? É claro que o Bolsonaro terá alguns ativos nesse segundo turno. Paulo Celso citou, por exemplo, a questão de Minas Gerais. Eu estou com ele, eu acho que o Zema, agora que ele resolveu a parada no primeiro turno, deve apoiar o Bolsonaro. Então, do ponto de vista dos palanques estaduais, talvez o Bolsonaro tenha, né? Ele vai ter todos esses deputados federais que a gente vai falar aqui também, o PL, ele elegeu uma bancada forte, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter talvez resultados na economia mais para apresentar, mas é uma eleição que me parece que para ele vencer, teria que acontecer um fenômeno do Lula perder votos de pessoas que no primeiro turno votaram no Lula, assim. Então, ainda me parece uma eleição acirrada. É claro que o PT não esperava isso, mas a tarefa do Bolsonaro para vencer a eleição, ela ainda não é tão simples assim. Agora, essa surpresa de todos advém do fato de que as pesquisas não captaram, tiveram uma dificuldade de captar esse voto bolsonarista. Como o Paulo Celso bem pontuou, a votação do Lula está ali dentro da margem de erro, mas a votação do Bolsonaro
nacionalmente, em vários estados, de candidatos bolsonaristas, passou longe do que as pesquisas previam, né? Já existe alguma tese sobre isso? Os institutos estão debruçados? O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, nem os próprios institutos, né? O que a gente tem até essa madrugada, a gente está aqui às 2 da manhã de segunda-feira já gravando, o que a gente tem não há um posicionamento ainda oficial dos institutos, estão todos debruçados sobre os números, né? É importante ressaltar, a gente está falando dos grandes institutos do país, né? São instituições, não só empresas, mas realmente que se tornaram instituições com décadas de trabalho, que na ampla maioria dos casos acertou até hoje, e eles estão nesse momento tentando entender exatamente onde está isso. Acho que eles mais do que ninguém querem conseguir responder isso, mas eu acho que o que a gente tem claro há uma dificuldade evidente em captar o voto do Bolsonaro, né? Isso que você falou. Mas acho que só nos próximos dias realmente a gente vai começar a ter pistas mais claras do que aconteceu. Acho que eles vão ser, inclusive, vão ser super interessados em tentar descobrir isso, porque, afinal de contas, todo o interesse deles é em conseguir dar o retrato mais fidedigno. Lembrando que em 2018 havia sido subestimado o voto do Bolsonaro e do Haddad no primeiro turno, mas no segundo turno foi muito preciso, né? Quando se polarizou no segundo turno, os Datafolha e IPEC, assim, que na época ainda era Ibope, os mais consagrados, digamos assim, eles cravaram o resultado. Então, também isso é um dado a gente observar, mas enfim, até o momento o fato é que não se tem uma resposta que talvez tenha pistas nos próximos dias. Eu acho que, assim, é importante falar de pesquisa. A gente falou de alguns fenômenos em outros programas, né? Especulou que poderiam acontecer. Por exemplo, voto útil. Acho que ficou claro ali que o Ciro Gomes perdeu muito esse voto útil, e isso foi sendo detectado ali ao longo da última semana de campanha, né? O tal do voto envergonhado, né? Que as pessoas falaram muito, que poderia estar acontecendo, não estar sendo detectado. Não dá para cravar isso hoje, mas eu acho que é algo que os institutos vão se debruçar, né? Porque nessa questão do voto envergonhado, por exemplo, eu tive conversando, né, nessas últimas semanas, né, que se especulou que isso aconteceria. Os próprios institutos, né, a Quest, por exemplo, ela tentou aí fazer de alguma forma que esse voto envergonhado não aparecesse, dando o tablet para a pessoa e o pesquisador, por exemplo, não olhando na hora que a pessoa está escolhendo ali o seu candidato na pesquisa. Fato é que eles também erraram desse jeito. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter a humildade de, na madrugada desse domingo, dizer que não sabemos realmente. Eu acho que os institutos têm que ter essa humildade mesmo de tentar entender e etc. Como o Paulo Celso falou, eles costumam acertar. A gente tem um fenômeno ali de 2018, como ele falou, no primeiro turno, dessa diferença que pode ter acontecido ali na questão do Haddad, um voto útil. Então, assim, o voto útil não dá para dizer que é um erro ali, porque é uma situação que pode acontecer. O Aécio em 14 também. A gente também teve ali um resultado diferente ali na reta final. A gente tem uma sociedade em que as tomadas de decisão, pelo visto, vão ficando ali mais próximas do fim. Uma sociedade em que a circulação de informação em redes sociais, assim, ela é muito mais dinâmica que anteriormente, mas não importa. Os institutos também têm que estar preparados para essa nova sociedade em que a gente vive. Então, acho que, como o PC falou, assim, os maiores interessados em ajustar isso são eles mesmos, assim, e não é uma questão aqui de falar em erro, em acerto, ficar numa discussão até infantil, é uma questão de precisamos aprimorar e tenho certeza que vai todo mundo trabalhar em cima disso. E acho, né, Thiago, só um registro, tem dois elementos também que são particulares hoje. Um é o fato do nosso último censo ter 12 anos, né? Então é um censo muito antigo, que a gente não teve o censo de 2020 que deveria ter tido. Então, os dados demográficos brasileiros estão, de fato, defasados, todos sabemos disso. E o fato do presidente Bolsonaro fazer uma campanha pública contra institutos. E isso, é claro, ele é um grande líder político e é claro que isso influencia a decisão dos seus eleitores, a relação dos seus eleitores com os institutos de pesquisa. Só colocando dois elementos que eu acho que são parte desses muitos elementos que vão precisar ser analisados nos próximos dias. O ministro Ciro Nogueira, essa noite, foi para as redes, né, conclamar bolsonaristas a não responder
institutos de pesquisa nesse segundo turno. E acho que nessa questão da amostra, por exemplo, há um debate demográfico com relação a evangélicos, né? Será que eles estão bem colocados na amostra? Lideranças evangélicas consideram que não, muitos políticos, e sem censo fica difícil mesmo. E até assim. Faixa de renda também, há diferenças entre os institutos, né? O tamanho de cada faixa de renda. Região, se são urbanos, se são rurais, tudo é impactado, né? Tiago, falar um pouquinho sobre a estratégia do PT. Na nossa última conversa, você mencionou que o ex-presidente Lula cometeu um pequeno deslize no debate quando ele chamou o Temer de golpista. E agora ele vai precisar do apoio do MDB no segundo turno. A Tebet, no discurso depois do resultado das urnas, me pareceu que ela tem uma tendência evidente em ir para o lado do ex-presidente Lula. Até que ponto esse apoio pode vir também acompanhado pelo partido, do MDB, considerando o PT ou as disputas entre PT, MDB e todo o passado dessa relação? Os vários MDBs, né? Porque a própria Tebet falou com todas as letras do Jornal Nacional que tentaram puxar o tapete dela dentro do próprio partido. Então tem mais de um MDB aí, né? E eu acho que agora, diante desse resultado do Bolsonaro super competitivo para um segundo turno, ele tem a concorrência do Bolsonaro agora. Em cima, você tem o Ibanez, por exemplo, que é um governador, você tem um jogo ali que o Bolsonaro pode... Tem o Bolsonaro tracionado no Rio Grande do Sul com a eleição de Hamilton Mourão, com o Onix em primeiro lugar e por aí vai. Então não acho que seja um jogo simples, não sei se o Lula consegue um apoio integral do MDB. Como eu falei aqui no debate, me chamou a atenção ele cometendo deslize na questão do Temer. Acho que ele não vai ter essa facilidade toda de ter esse apoio ali do MDB. Acho que da Simone terá, como eu falei aqui no início. Acho que do Ciro Gomes, a gente está na madrugada aqui, eu preferia não dar o palpite, sinceramente, sobre o Ciro. Mas do ele PDT, não deixou claro, sim, né? acho que sim. E aí eu queria falar um pouco do desempenho de Ciro e Simone, que eu acho que o Ciro, a gente precisa falar, um desempenho muito ruim, assim, né? Então, ele teve o pior resultado dele de eleição presidencial, foram 4 eleições presidenciais que ele disputou, ele caiu muito com relação aos outros desempenhos. Ele teve uma derrota no Ceará, acachapante, o candidato dele ficou em 3º lugar, o do PT venceu a eleição, ele brigou com os irmãos durante a eleição, já que os irmãos não concordavam com ele. Então o Ciro tem talvez um desfecho de carreira política, assim, que ele pode, aí, ao longo dessa semana, dar uma reinventada, assim, né? No caso da Simone, eu acho que a Simone tem 2 olhares para a gente fazer. De fato, foi uma campanha que ela ganhou uma projeção nacional, que ela não tinha antes. A gente veio falando aqui que ela teve boas participações em debates e entrevistas, mas na hora da urna, ela teve um desempenho, e aí a gente debateu antes, fora do ar, aí, Paulo Celso, eu até concordo que isso não se deve a ela, ao desempenho dela, mas ela teve o pior desempenho de um 3º colocado desde 1989, assim. Então, a Heloísa Helena, que tinha esse posto em 2006, com 6,85%, e isso mostra como a polarização simplesmente sepultou qualquer outro candidato, né? Então, a gente teve aí, em um ano, vários candidatos desistindo, Mandetta, Dória, me ajuda aí a lembrar, gente. Moro, Luciano Huck, que tentou ir. E, gente, o que dá a impressão é que se tivessem eles candidatos, a impressão que eu tenho é que todos não conseguiriam, assim. O brasileiro já tinha definido lá atrás que era ou Lula ou Bolsonaro, assim. É difícil imaginar que outro iria melhor. Então, por isso é que, assim, eu tô colocando esse título aqui na Simone do pior 3º lugar e etc., mas a culpa não é dela, não. A culpa é que o Brasil realmente quis e a gente vai para um segundo turno agora entre os dois. Assim, era o que o Brasil queria ver mesmo. E no nosso papo a gente sempre brincava sobre São Paulo. São Paulo está numa disputa polarizada no governo, nacional ou não. Acabou que o Tarcísio ficou bem à frente do Fernando Haddad e claramente a campanha em São Paulo acabou se nacionalizando, né, Paulo Celso? Completamente. Eu acho que São Paulo são 2 registros, né? De um lado, o tucanistão não é um tucanistão, o tucanistão é um bolsonaristão, né? É o núcleo, um núcleo muito forte do bolsonarismo. O Tarcísio conseguir no primeiro turno
ter esse desempenho, mais de 40% dos votos, ele que, concretamente, ele não é paulista, não tem nenhuma relação histórica com São Paulo, ele fazia vida profissional em Brasília, é nascido no Rio, e o Bolsonaro constituiu uma candidatura do zero e chegou ao segundo turno como um franco favorito. Ele tem 42% dos votos num estado que é mais bolsonarista do que petista. Havia brincadeira que a gente falava aqui, né? É muito difícil o paulista votar 2 vezes 13, né? Votar 13 para presidente e 13 para governador. Aparentemente, a maioria dos paulistas não vai votar nenhuma vez 13. Então, eu acho que São Paulo são 2 registros. De um lado isso, e do outro o fim, talvez, do PSDB, né? Eu acho que o PSDB vai ter que... Eu não tenho certeza se o PSDB existe como partido na eleição de 2024, por exemplo. Acho que os desempenhos, agora quando a gente começou a gravar, tinha 380 deputados eleitos, o PSDB tinha 10, uma coisa assim, 8. Então, assim, qual vai ser o tamanho do PSDB na Câmara? O PSDB não elegeu nenhum senador hoje. Claro, ele tem senadores já eleitos da eleição passada, mas o PSDB está disputando o segundo turno em 4 estados. O Eduardo Leite, que liderava as pesquisas no Rio Grande do Sul, quase não foi para o segundo turno. Aliás, que sofrimento, hein, Maltinho? Por décimos. Olha, realmente foi incrível o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque ninguém esperava, que o Onyx ficasse em primeiro lugar, 2, que o Edgar Preto, do PT, chegasse tão próximo ao Eduardo Leite, que veio com a força de governo bem avaliado. Ele não é um governador mal avaliado, ele saiu do governo, lembrando, para tentar disputar a presidência da República. Não conseguiu se viabilizar no próprio partido, foi talvez imaginando que era para uma eleição ganha no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu, ele praticamente ganhou no último ponto percentual de apuração. Praticamente não, literalmente ele ganhou no último. Literalmente ganhou no último. E assim, é claro que você pode fazer uma conta de soma simples, pensando os eleitores do Edgar Preto, que é petista, vão para o Eduardo Leite. Só que não é tão trivial. Não funciona assim. Porque, inclusive, assim, o Eduardo Leite teve uma agenda muito dura sobre os servidores para ajustar as contas do Estado, uma agenda, inclusive, muito elogiada. Mas os servidores que são mais à esquerda têm muita dificuldade de migrar esse voto para o cara que cortou benefício, etc. E eu coloco um ponto, eu quero ver como vai se dar o voto nulo no segundo turno no Rio Grande do Sul em relação ao primeiro, porque muito eleitor do Edgar Preto deve votar nulo para não votar em nenhum dos dois. E o detalhe, o Senado, né? Todo mundo achou que o Olívio Dutra ia levar fácil e o Rio Grande do Sul elegeu General Mourão. O ex-governador Olívio Dutra sempre esteve à frente por uma pequena margem em relação à Ana Amélia. O vice-presidente Hamilton Mourão foi crescendo na reta final da campanha e o eleitor de centro-direita e de direita captou rapidamente que a maneira de vencer o Olívio, que é o maior representante do PT no Rio Grande do Sul, sem a menor sombra de dúvidas, era votar em Hamilton Mourão. Foi o que aconteceu. E aí a gente chega nesse desafio que a gente estava falando do PSDB, quer dizer, o Eduardo Leite vai para uma eleição dificílima de segundo turno, você tem Raquel Lira em Pernambuco, que conseguiu, enfim, inclusive uma nota de pesar, né? Ela perdeu o marido nesse dia de eleição, que coisa incrível, lamentável. Um mal súbito muito, muito triste, mas enfim, ela chega a um segundo turno igualmente difícil. Enfim, mais 2 estados apenas disputando, são todas eleições... Paraíba e Mato Grosso do Sul. E todas eleições muito difíceis. Então, o que será do PSDB, né? Esse partido que governou o país por 8 anos, que rivalizou com o PT em todas as eleições desde a redemocratização, exceto a eleição, claro, de 89 e de 2018, e agora chega a um cenário realmente de terra arrasada. Eu falava com pessoas do partido no sábado que acham que a partir de segunda-feira vai ter um debate sobre fusão com outras legendas para você conseguir ter um tamanho mínimo ali de um partido de centro-direita. Esse eu acho que é uma conversa, e aqui a gente já entrando num tema de bancadas, essa eu acho que vai ser uma conversa muito presente a partir dessa semana. Uma conversa sobre fusões. A gente teve muitos partidos historicamente importantes com desempenho pífio. O PSDB é o caso mais notório, mas você teve vários, e existe um centrão se movimentando também, então eu acho que é um outro assunto que a gente vai ter que abordar. Aliás, falando em partidos que perderam redutos, né? O PSB é um caso, não foi para o segundo turno em Pernambuco, né, que é a sua principal base. A gente tem a Marília Reis disputando com a Raquel Lira, bem acirrado, porque a Marília foi com quase 24 e a Raquel
com quase 21% aí para esse segundo turno. O Márcio França não se elegeu também para o Senado, era uma outra vaga que o PSB dava praticamente como certa. Está disputando ali o governo da Paraíba, levou no primeiro turno o governo do Maranhão, mas perdeu bases importantes. Aliás, vitória grande, né, do Marcos Pontes em São Paulo. Pois é. E que aí entra em algumas situações que as pesquisas também, a gente falou da presidencial, mas acho que vale nos estados, assim. Márcio França sempre pontuando à frente, então foi uma surpresa o astronauta Marcos Pontes ter esse resultado. O próprio Tarcísio, que o PC estava falando com o Haddad, a gente na outra semana ainda discutiu uma possibilidade de virada ali do Garcia, conseguir se aproximar. E aí a gente tem que falar do Rio de Janeiro, né? Onde as pesquisas também subestimaram aí o governador Cláudio Castro, que até na noite de sábado a gente viu o Datafolha e o IPEC tendo uma divergência ali. O Datafolha, uma subida de Freixo, uma diferença de 9 pontos percentuais apenas entre Freixo e Cláudio Castro. No IPEC, uma diferença de 19 pontos, e quando abriu a urna a diferença foi muito maior. Acho que sobre o Cláudio Castro, o interessante aqui para a gente analisar é que é a volta de um modelo de política, né, que foi consagrado ali com Sérgio Cabral a partir de 2006. Né? A gente tem um Estado que desde 82, as eleições voltaram nos estados em 82, teve uma série de alternâncias de poder da oposição vencendo quem estava no poder. Então vamos lembrar que Brizola, em 82, vence a eleição, depois Moreira Franco, opositor de Darcy Ribeiro, apoiado por Brizola, vence, então tira o PDT do poder. O Brizola volta ali em 1990, vencendo ali a máquina do então PMDB. Em 94, Marcelo Alencar vence Brizola, né? Então, de novo, um opositor. Garotinho vence em 98, Marcelo Alencar. Então, a gente tinha um estado ali em que havia muito essa alternância. E quando a gente tem aí o Cláudio Castro conseguindo uma aliança do tamanho que ele conseguiu, ele repete muito o Sérgio Cabral. O tamanho da aliança que Sérgio Cabral conseguiu, tanto na eleição, quanto na reeleição, quanto para eleger Luiz Fernando Pezão. Acho que a diferença com relação a Sérgio Cabral é que Sérgio Cabral claramente tinha um projeto de poder maior, nacional. A gente chegou a vislumbrar o Cabral sendo candidato à presidência da República, era um líder mais carismático. O Cláudio Castro, eu já fiz essa brincadeira com ele uma vez, né? Algumas pessoas no Rio concordam, ele se assemelha muito a Chagas Freitas, né? O governador antecessor de Brizola, um governador mais discreto, um governador que prezava por aparecer pouco, mas um governador extremamente competente com relação à articulação política que ele fazia, né? Então ele também constituiu uma ampla base na Assembleia Legislativa, e acho que foi o que o Cláudio Castro fez nesse período. Então ele conseguiu. E aí, gente, não é o caso da gente avaliar se ele conseguiu por causa do CEPERJ, com desvios, ou se ele conseguiu com maestria política. Não é o caso de avaliar hoje aqui no caso, mas é o caso de avaliar que a gente teve um governador que não teve um opositor no seu próprio campo. Então, ele conseguiu não ter Antony Garotinho como adversário ao governo do Rio, ele conseguiu retirar ali a candidatura de Marcelo Crivella, que também almejava isso. Então, ao contrário de Rodrigo Garcia, que teve um opositor ali forte, o Cláudio Castro não teve esse opositor forte no mesmo campo que ele, no campo ali da centro-direita, da direita. E aí, a gente tem que falar de Marcelo Freixo e Rodrigo Neves, assim, que não conseguiram ter um desempenho que pudesse competir com o Cláudio Castro. O desempenho de Marcelo Freixo muito ruim. Ele teve uma votação ali muito aquém do que se esperava. Não conseguiu vencer em nenhum município. Rodrigo Neves conseguiu pelo menos vencer em Niterói. Cláudio Castro atropelou em outros 91 municípios. E acho que fica aqui uma mensagem de uma esquerda no Rio de Janeiro que precisa se renovar, porque não chegou nem a fazer cócegas no governador. E acho que Marcelo Freixo terá dificuldade de postular uma candidatura a prefeito em 2024 diante de um resultado assim tão ruim. E essa questão da esquerda é interessante, porque tanto Molon quanto Freixo foram as lideranças nacionais políticas do Rio que surgiram nos últimos 4 anos, né? Os dois foram líderes da oposição no Congresso, tinham uma enorme exposição,
e os dois saem da vida política de mandato, né? Os dois ficam sem mandato. Uma incógnita enorme sobre o futuro. O Freixo, a terceira eleição majoritária que ele perde quase em seguida, né? Ele perdeu em 2012, ironicamente com um percentual quase idêntico. Ele teve 28% em 2012, teve 27% agora. Em 2016, ele no primeiro turno tinha tido 18%, vai a 40%, mas é uma baita derrota. E mais uma derrota majoritária, né? É realmente impactante ver isso no Rio, apesar da esquerda no parlamento. O desempenho do PSOL é muito interessante no Rio, né? Realmente é o grande partido de esquerda fluminense, é o PSOL, mas é algo que chama atenção. E só uma nota sobre o que você falou da máquina do Cláudio Castro, é algo que a gente viu pelo país também, né? Dos 19 candidatos à reeleição, 12 foram reeleitos já no primeiro turno. O amplo domínio sobre dos eleitos foram de candidatos à reeleição. Gente, a gente já falou de várias regiões onde os bolsonaristas foram melhor na disputa pelo governo, né? Elegeram no primeiro turno ou tão bem na disputa de segundo turno no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. E aí a gente chega no Nordeste, que continua se consolidando como o petistão, né? Ou pelo menos o esquerdistão. Então a gente tem na Bahia o Jerônimo ultrapassando a ACM Neto, chegou na frente na disputa pelo segundo turno, quase levou no primeiro, teve mais de 49% dos votos válidos. O Eumano de Freitas do PT, eleito em primeiro turno no Ceará. No Maranhão, também eleição em primeiro turno, é um candidato do PSB, mas também de esquerda, com apoio do PT, o Carlos Brandão. A gente tem no Piauí o Rafael Fonteles do PT, eleito em primeiro turno, também de uma maneira surpreendente, derrotando o candidato do Ciro Nogueira no Piauí. Fátima Bezerra, eleita no primeiro turno no Rio Grande do Norte. Em Sergipe, o PT está na frente também com Rogério Carvalho na disputa pelo segundo turno. A gente tem ali um bunker petista no Nordeste que acho que é um dos grandes motores do Lula para o segundo turno, né? Falando da Bahia, eu acho que o Jerônimo, a gente nunca vai saber se a questão do ACM Pardo fez diferença ou se de fato algo já aconteceria independente disso. Assim, havia uma expectativa grande, o PT bem avaliado quando governou a Bahia. O próprio Jacques Wagner, faltando 2 semanas, ele fez uma brincadeira no Twitter mostrando que em 2006, quando ele estava concorrendo com Paulo Souto, a diferença era exatamente a ver Paulo Souto com um desempenho ali igual ao ACM Neto e ele bem atrás. O Rui Costa também ganhou de virada na primeira vez, uma situação muito semelhante, né? E o Jerônimo era desconhecido, ele era um quadro técnico do PT que teve que entrar ali porque o Jacques não quis concorrer. Exatamente. E eu acho que na Bahia tem um fator João Roma, né? Que ficou em terceiro lugar. E aí vale lembrar, João Roma e ACM Neto eram aliados, né? E tiveram um rompimento quando o João Roma virou ministro de Bolsonaro. Eu quero entender o que vai acontecer com esse voto do João Roma ali. Mas acho que o Jerônimo, com esse percentual, assim como eu falei do Lula aqui, fica muito próximo de vencer a eleição. Acho que ele está bem favorito ali, independente do que João Roma vai fazer e etc. E eu queria destacar outro estado, que é Pernambuco, né? Então a Marília acabou tendo um desempenho ali na hora da abertura da urna bem inferior do que ela vinha pontuando nas pesquisas, né? E ali é uma grande derrota do PSB, já que é um estado que o PSB governa há muito tempo, foi o estado de Eduardo Campos lá atrás, mas já era esperado também, já que o governo Paulo Câmara era muito mal avaliado, assim. Então, o Danilo Cabral, ele teve que carregar essa rejeição do Paulo Câmara, acabou tendo ali um 4º lugar, o Danilo Cabral, mas com um desempenho, né, que eu não consigo entender ainda o que fará esse eleitor de Danilo Cabral e do candidato Anderson, que era bolsonarista, assim, né? Vale lembrar também que há 2 anos a gente teve um segundo turno entre João Campos e Marília Reis muito barra pesada, assim, né? Eles não se falam, o João Campos, inclusive, chegou a ter o apoio do pastor Silas Malafaia para vencer a Marília Reis. Então me parece que a Marília Reis pode ter dificuldades aí nesse segundo turno de uma eleição que a gente foi acompanhando as pesquisas, ela super na frente, mas a diferença ficou pouca e é difícil entender o que PSB e o eleitor do Anderson vão fazer em Pernambuco. O
que eu acho que vai contar muito a favor dela, na verdade, é o Lula, né? Porque o Lula já tem uma relação com ela histórica. Eu acho que, na verdade, ela é uma figura do PT, né? Ela está fora do PT, mas ela é uma figura do PT. Acho que, naturalmente, o Lula tende a entrar ali. E o Lula é muito forte, né? Em Pernambuco, realmente. Então, acho que o voto do terceiro colocado deve migrar para a candidatura da Raquel, mas eu acho que o Lula pode ser um fator muito decisivo aí em Pernambuco. E só mais uma observação em relação ao Nordeste, é curioso observar que mesmo aquele caminhão de emenda de relator não necessariamente faz um vitorioso, né? Porque, por exemplo, em Alagoas vai ter segundo turno, mas quem está liderando é o Paulo Dantas, que é o candidato Renan Calheiros. O Rodrigo Cunha, que é o candidato Arthur Lira, está em segundo, mas bem distante. E no Piauí, o candidato do Ciro Nogueira perdeu, né? Em primeiro turno, o Silvio Mendes. Então, não bastou aquele monte de emenda de relator. Gente, para encaminhar o fim do nosso papo dessa madrugada, Thiago Prado, deputado eleito com maior número de votos no Brasil. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele teve 1.492.047 votos. O André Janones, que foi todo esse frisson nas redes sociais durante a campanha, como o cara que rivalizou com Carlos Bolsonaro a favor do PT, ficou com mais de 200 mil votos. Ou seja, ele teve muito menos votos. Quem é o Nicolas Ferreira? Bom, o Nicolas é um vereador ali de Belo Horizonte que tem uma capacidade de comunicação incrível. Eu acompanho ele nas redes já há algum tempo. O Bolsonaro aí na reta final de campanha fez uma agenda com ele em Minas ali, no fim da semana passada. Acho que é um parlamentar aí que chega, um jovem que se coloca aí de direita e que acho que tem muito espaço para isso. Acho que o Brasil essa noite mostrou que tem muito espaço para crescimento de lideranças conservadoras, de direita. Ele é um jovem que tem um discurso cristão forte, ele fala muito sobre a Bíblia nos discursos dele, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de comunicação descolada, ele tem um discurso moderno. Então acho que é um jovem para a gente acompanhar e que o Bolsonaro entendeu isso ali na reta final e foi com ele a Minas. Acho que o Janones teve um desempenho aí de 200 mil votos, mas foi bom para ele, eu acho, não ter sido candidato a presidente da República. Acho que está claro que foi importante ali para o Janones essa projeção. Acho que a campanha do Lula vai precisar muito dele nesse segundo turno, nessa disputa aí com o bolsonarismo. Nós fizemos uma matéria no Globo de domingo falando isso, que nós tivemos uma campanha eleitoral que o bolsonarismo deixou de surfar sozinho nas redes, né? O Lula se armou digitalmente, não dá para dizer que o Lula e a esquerda não fizeram movimentos. Eu acho que o Janones tem muito a ver com isso, assim, né? Inclusive para fazer a guerra suja ali contra o bolsonarismo. Acho que ele vai ser uma peça-chave na campanha ali. E eu queria destacar uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, que é importante, né? Sérgio Moro foi eleito, acho que era um personagem aí bem relevante para a gente falar, a gente já foi acompanhando ali a pesquisa e o Álvaro Dias estava dando muito trabalho ali para ele, Deltan Dallagnol também, então a gente tem realmente a entrada na política de todos esses personagens da Lava Jato. A própria mulher do Sérgio Moro, a Rosângela Moro, também foi eleita deputada, a ver o que será a atuação política desses dois quadros, né? O Moro teve uma reta final de campanha em que, para vencer a eleição, ele entendeu que precisava apoiar Jair Bolsonaro, e é preciso entender agora nos dois cenários, né? No caso de Lula eleito, acho que fica claro que Sérgio Moro vai para uma oposição a Lula no Senado. No caso de Bolsonaro eleito, eu não consigo imaginar, diante do que ele fez na campanha, né? Aliás, o Lula eleito vai enfrentar uma oposição forte no Congresso em geral, né? Como a gente já pontuou. O MDB deixou de ser a maior bancada do Senado, passou a ser a bancada do PL pela primeira vez desde a redemocratização. O PL virou a maior bancada da Câmara. Não vai ter vida fácil o Lula se for eleito no Congresso. A questão do Congresso é talvez a maior questão que a gente vai ter para os próximos 4 anos. E eu acho que a primeira coisa que a eleição deixou muito claro é que a polarização que a gente vê na sociedade, ela está claríssima nos primeiros colocados. Quer dizer, o primeiro colocado em Minas é um bolsonarista raiz. O primeiro colocado em São Paulo
é o Boulos que é raiz, né? Não é um cara, PT moderado, que dialoga. Não é isso. Eu acho que essa é uma das mensagens centrais. A gente viu isso se repetir em muitos lugares, né? O Pazuello foi muito bem votado no Rio de Janeiro, né? O Pazuello, com todas as críticas que ele sofreu, o bolsonarismo carregou ele e o elegeu. O Rio de Janeiro não é a esquerda mais moderada. O Chico Alencar ficou muito atrás da Talíria. O Chico é um cara agregador, conhecido por isso, a personalidade suave, né? Que dialogava com vários campos, e a Talíria não, uma parlamentar muito combativa. Eu acho que esse é um dado relevante da eleição. Os parlamentares eleitos, os mais bem votados, foram parlamentares muito combativos. É interessante que alguns nomes que traíram Bolsonaro e que tinham sido muito bem votados ficaram de fora. Acho que a Joyce Hasselmann é o caso mais claro, né? O Alexandre Frota outro. E eu acho que além disso, um Senado hostil com nomes que, tradicionalmente, talvez se a gente estivesse analisando uma semana atrás o que seria esse PL, o que seria o PP eleito, a gente talvez dissesse, não, mas se o Lula for eleito, ele vai chamar para conversar o Valdemar, como se dizia, e daria 15 dias o PL vira lulista. Ou o PP, o Ciro Nogueira vai fazer o PP virar lulista. Não é assim. Os candidatos, os senadores eleitos pelo Bolsonaro são Damares Alves, Marcos Pontes, a Tereza Cristina, tudo bem, tem diálogo, mas Magno Malta, Mourão, Jorge Seife, são bolsonaristas hard, são pessoas que não vão virar, não adianta você dar, eu acho, não adianta você oferecer orçamento secreto, não vai ser isso que vai fazer esse grupo político, até por um outro motivo que está claro. Existe um recorte regional muito intenso no país, e esse recorte regional faz com que as pessoas saibam que daria 4 anos, ela, quando for disputar uma reeleição, não vai ser simples ela explicar para o eleitor que ela aderiu ao PT. Então, eu acho que o desafio agora dos próximos 4 anos, quer dizer, o Bolsonaro eleito, ele vai ter uma sociedade muito dividida, uma sociedade que deu 48,5% para o Lula no primeiro turno. Então, se havia dúvida sobre o tamanho da oposição que o Bolsonaro tem, aí está dado. Não vai às ruas, beleza, mas vai às urnas. Então, se ele for eleito, você tem isso. E do outro lado, se o Lula for eleito, ele tem um Congresso muito difícil de administrar. E acho que, fazendo aqui, a gente teve pouca divergência hoje, divergindo num ponto, eu não acho que o orçamento secreto mostrou ter pouco peso, não. Acho que o orçamento secreto mostrou ter um enorme peso. O centrão que sai dessa eleição é enorme. Você sai com um centrão realmente muito significativo. Os maiores partidos vão ser o PL, seguido do PT, que sua federação vai bem, vai ter provavelmente em torno de 80 deputados, mas o União Brasil vai ter cerca de 60, o PP do Arthur Lira vai ter cerca de 50. Então eu acho que você vai ter grandes partidos de um centrão. Você vai ter uma centro-direita ideológica muito pequena, né, essa que historicamente é representada pelo PSDB, vai ficar diminuta. Então, esse grupo que algumas pessoas achavam que poderia o Lula usar para tentar construir ali, uma aliança histórica do Lula cedendo ao PSDB, isso não vai dar voto para ele, isso não vai resolver a vida dele. Ele vai ter que costurar uma aliança com o centrão, se ele for eleito. Um centrão habituado a um orçamento secreto, vultoso, e ele vai ter pouco instrumento para ir contra. Ele não tem a vitória cachapante de primeiro turno, que faz com que ele faça ter uma pacificação imediata, e esse centrão que vai se eleger, colocando o PL no centrão, porque é claro que um pedaço do PL é de centrão, um pedaço é bolsonarista, é um centrão que está habituado com máquina, e o que não está habituado com máquina é muito ideológico de direita. Só para convergir na divergência, concordo com você que fez diferença realmente para o parlamento, mas estava apontando ali nas disputas para governo do estado, né? Os 2 casos especificamente, de Alagoas e do Piauí, porque o Arthur Lira e o Ciro Nogueira despejaram um caminhão de orçamento secreto e não conseguiram eleger os aliados. Tiago, o que eu sei é que eles nos devem um almoço, porque foi essa aposta. Exatamente, ninguém falou disso. Eu já tinha esquecido essa parte, gente. Não, gente, a gente não esquece, até porque a gente ganhou a aposta. Exatamente, né, nós apostamos que teríamos segundo turno, nós apostamos que teríamos mais programas para fazer. Portanto, e é isso. 4 semanas de campanha. Promessa é dívida. Tiago Prado, Paulo Celso Pereira, muito obrigado pela participação de vocês, um abraço e bom trabalho para todo mundo. Um abraço, Montico, um abraço, Carol. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, gente. Até o segundo turno.
Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.